E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o João, e agora a gente vai retomar aquele último problema que a gente encarou no vídeo passado. A gente viu aqui no nosso gráfico que ele estava muito cru ainda, ele não estava pegando realmente a essência do que estava acontecendo aqui com a altura, porque ele tem poucos pontos, então parece que ele não está sendo tão suave, a curva não está tão suave quanto ela poderia ser, e isso veio das limitações do range no Python, que ele só permite a gente trabalhar com números inteiros quando a gente precisa aqui de números quebrados. Como que a gente pode contornar isso? Então, para a gente contornar esse problema, a gente vai fazer exatamente uso do nosso laço do tipo for, da mesma forma que a gente fez aqui nas alturas, e a gente faz para o tempo. Vamos definir a função tempos, e aqui ela não precisa receber nenhum parâmetro. E o que a gente faz? A gente cria uma outra lista vazia aqui, chamada tempos, e agora, para cada tempo em range, ele vai fazer alguma coisinha. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos colocar um range aqui que seja valores muito grandes, e aí a gente quebra esse t para valores decimais. Eu gosto sempre de pensar em segundos, já que a gente está falando de horas aqui, o nosso range que ia de 0 até o valor 5 é em horas, né? É a unidade que a gente está trabalhando. Então, se a gente quiser trabalhar com valores quebrados de horas, é interessante a gente trabalhar com segundos. Então, vamos pensar aqui e escrever o nosso range para segundos. Se ele ia até 5 horas, e uma hora tem 3.600 segundos, a gente pode ir de um range que vai de 0 a 18.000. Porque aí ele vai até as 5 horas que a gente quer. E a gente também não precisa ir de 1 em 1, então a gente vai de 100 em 100. 100 em 100 segundos. Aí aqui ele vai percorrer até muito próximo do 18.000, né? Ele não vai chegar exatamente no 18.000, mas vai ser quase 5 horas. Se a gente quiser ser bem chato, a gente pode ir aqui até 18.100, que aí ele vai até o 18.000 certinho. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar que o t ele vai ser divisão de t por 3.600. Então aqui, se nesse t, dentro desse range, eu teria, por exemplo, 1.800 segundos, eu vou ter agora 0,5 hora. Se eu tivesse 3.600 segundos, eu teria 1 hora. Se eu tivesse, digamos, 5.400 segundos, eu teria 1,5 hora. E assim por diante. E aí, a gente está usando aquela sintaxe condensada de novo, né? Isso aqui seria o mesmo que escrever isso. Então, é só uma sintaxe condensada. E aí, a gente pega a nossa lista de tempos e a gente adiciona esse tempo. Então, a gente dá tempos.append esse valor novo de t. E aí, no final, quando ele tiver percorrido toda essa lista, aí aqui ele vai sair do loop, já depois de ter adicionado todos os t's que percorreu esse range à lista de tempos, e aí ele retorna a nossa lista de tempos. Beleza? E aí, se a gente vier aqui e chamar o nosso tempos, vamos ver o que ele vai retornar para a gente. Aqui, uma lista quebrada de horas, igual a gente queria. E aí, como é que a gente faz? A gente só coloca os parênteses aqui. Porque agora, isso não é um valor, isso é uma função. Se eu quisesse aqui guardar isso numa variável, não tem problema. Só teria que colocar um nome diferente da própria função, que senão ele vai causar um erro, né? Então eu coloco aqui em maiúsculo só para diferenciar. E aí eu posso colocar ou tempos entre parênteses, que aí eu estou chamando uma função, a função tempos. Ou eu coloco em letra maiúscula, que aí vai estar na variável tempos que eu guardei a função tempos. Não tem problema, os dois são equivalentes. E aí a gente teve um erro aqui, que ele está dizendo que o objeto do tipo função não pode ser subscrito. Ou seja, ele está me dizendo aqui que um objeto do tipo função não pode ser acessado por um index. E qual o problema que está acontecendo? Eu estou chamando tempos aqui sem colocar o argumento da função. Como que eu posso resolver isso? Da mesma forma que eu resolvi aqui. Antes, essa palavra tempos ela era uma lista, mas só que agora eu defini tempos como uma função. Então, ou eu chamo aqui com parênteses, para indicar que é uma função, que eu estou chamando uma função, ou eu coloco letra maiúscula de novo, que é onde eu guardei a minha função nessa variável aqui. Essa variável tempos é uma lista. Então, a gente pode fazer dos dois jeitos. E aí agora,
muito melhor. A nossa curva suavizada que indica muito melhor o que está acontecendo no nosso processo, porque agora a gente pode colocar valores quebrados. Beleza? Então a gente usou o próprio laço do tipo for para consertar esse problema. Só que isso que a gente fez, é uma gambiarra, né? Isso aqui não é muito bonito. Se a gente puder evitar esse tipo de coisa, é interessante. A gente só está fazendo uma manipulação algébrica aqui para criar valores quebrados de uma função. E existe uma maneira muito mais condensada de fazer isso aqui, que ocupa muito menos linha de código. Isso é o que a gente chama de compreensão de lista. Então a gente pode começar aqui eliminando essa função. A gente não vai precisar mais dela. E a gente vai fazer aqui tudo na nossa variável tempos. O que a gente chama de compreensão de lista? Vamos refazer a nossa função reescrevendo ela dessa forma. Primeiro a gente começa com range aqui. Então vamos fazer o mesmo range, indo de 0 a 18.100 e indo de 100 em 100. Ok, ele vai criar um range. E agora eu quero percorrer esse t aqui. Para cada tempo nesse range, eu quero um certo valor. Só que eu ainda não estou satisfeito. Eu quero esse tempo aqui quebrado, eu quero ele convertido em horas, eu não quero ele em segundos. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar esse t sobre 3.600 aqui, que ele vai converter de segundo para hora. Então como é que a gente lê isso aqui? Faça isso para cada t na sua lista, que é o range. Então, divida t por 3.600 para cada t na lista de segundos. E aí, se a gente vier aqui, ele vai ser a mesmíssima coisa. Ele vai dar o mesmíssimo resultado. Só que, ao invés de escrever 5, 6 linhas de código, a gente escreveu isso em uma só. Isso aqui é bem mais bonito, bem mais simples e ocupa muito menos espaço. Mas agora, vamos supor o caso que a gente tenha que percorrer uma função que ela tem 2 argumentos. Então, ao invés de colocar só t em ts, eu teria que colocar aqui outro argumento, por exemplo. Um outro argumento qualquer. Como é que eu faria isso? Porque quando eu pergunto para cada t em ts aqui, para colocar o argumento da minha função, ele está percorrendo uma lista que só tem tempo. Imagina se tivesse uma lista aqui de temperaturas. Como é que vai colocar essa temperatura aqui? Se a temperatura também fosse uma lista. Ou seja, são vários pontos que eu tenho que calcular. Não dá para fazer assim. Então, como é que eu posso contornar esse problema? Para a gente discutir isso, vamos voltar lá para o nosso exemplo da semana 2, que a gente falou da nossa saudosíssima equação dos gases ideais. Então, vamos dizer que eu estou interessado em calcular o volume para um dado conjunto de temperaturas e pressões. Então, cada temperatura dessa lista aqui, junto com cada pressão dessa lista de pressões, elas formam um par ordenado. Então, vamos supor, o primeiro elemento dessa lista vai ser o valor 1, então ele vai pegar x igual a 1, então ele vai multiplicar isso por 1 vezes 10 a 5, que é 1 bar. Ele vai pegar a mesma coisa para x aqui, x igual a 1, então a primeira temperatura vai ser 303 Kelvin. Então 303 Kelvin e 1 bar, eles formam o nosso par ordenado. 306 Kelvin e 2 bar vão formar o nosso segundo par ordenado, assim por diante até o final da lista, que vai até o 99. Então vai ser 3 vezes 99 mais 300, e aqui vai ser 99 bar, e eles vão formar o último par ordenado da nossa lista. Então vamos supor que a gente quer calcular o nosso volume do gás para cada par ordenado dessa função. Como é que a gente vai fazer isso? A gente não pode simplesmente usar um laço for aqui, porque o laço for ele vai percorrer as pressões, ele vai percorrer os valores da pressão. Mas o que eu quero fazer aqui é percorrer os índices da função, ou seja, se eu estou no primeiro par ordenado, eu quero acessar temperaturas 0 e pressões 0. Eu quero usar esse par ordenado aqui. E aí, são esses valores que eu quero colocar na minha função que vai calcular o volume. Se eu estiver interessado no segundo par ordenado, eu vou colocar aqui 1. Se eu estiver interessado no último, eu vou colocar o último aqui. E assim por diante. O laço for, se a gente fizer da maneira convencional, o que ele vai te dar é a própria temperatura. Ou a própria pressão. Mas eu nunca vou ter os dois. Eu quero ter os dois.
Então, a gente vai fazer isso percorrendo os índices dessas listas. A gente vai usar o índice no laço for e a gente vai passar o índice para eles dois. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá. A gente vai definir aqui a nossa função, calcula volumes. Ela vai receber uma lista de temperaturas e uma lista de pressões. E aqui, elas são do mesmo tamanho, porque elas são pares ordenados. Então, uma não poderia ser maior do que a outra. Então, o que a gente vai fazer aqui? Para cada index na nossa lista de temperaturas, a gente vai fazer alguma coisa. Então, aqui não faz diferença colocar temperaturas ou pressões, porque elas são do mesmo tamanho. E aí, a gente vai calcular o nosso volume, que vai ser N vezes R vezes T sobre P. Mas quem é T e P? Vai ser a temperatura e pressão daquele par ordenado. Só que o index aqui, ele ainda não está capturando o índice. Ele não está pegando 0, 1, 2, 3. Não, ele não está fazendo isso. Ele está pegando a temperatura individual. Então, como é que a gente conserta esse problema? A gente vai usar uma estrutura chamada range_len. O que está acontecendo aqui? Se eu usar essa palavra especial len aqui, nessa lista de temperaturas, ele vai me retornar um valor. Olha só, 99. O que isso quer dizer? 99 é o número de elementos que tem nessa lista. Ela tem 99 temperaturas dentro delas. Se eu fizer a mesma coisa com a pressão, ele vai me retornar o mesmo valor, 99. Esse len aqui é da palavra em inglês length. Ele vai te retornar o tamanho da sua lista. No caso aqui, ela vai de 1 a 100, então ele vai 1, 2, 3, 4, 5 até 99, porque o último elemento não conta. Ele vai aqui até o 99. Então, o que a gente faz aqui quando a gente coloca o range length? Ele vai fazer isso. Tá vendo? Ele vai pegar o range que começa em 0, vai até o 99, com um argumento 1 implícito. Porque a gente disse que quando a gente coloca só um argumento no range, uma palavra no range, ele vai tomar isso como valor final, e o valor inicial vai ser implicitamente 0, e a passada vai ser implicitamente 1. Então, a gente está falando que aqui vá de 0 até o final da lista de temperaturas, indo de 1 em 1. Então, isso aqui vai retornar 0, 1, 2, 3, 4, até o 99. Na verdade, até o 98, né? Porque a lista, ela tem o tamanho 99, mas ele nunca vai até o último elemento. Então, ele vai de 0, 1, 2, 3, 4, até o 98. Já que ela tem 99 elementos e a lista começa do 0, então ela vai de 0 até o 98. E isso dá um total de 99 elementos. Então, esse T e P aqui continuam sendo definidos. A gente pode fazer o seguinte. A gente chama aqui T igual a temperaturas index, ou seja, é a temperatura na lista de temperaturas com esse determinado index. P vai ser pressões nesse mesmo index. E agora a gente calcula o volume. A gente vai colocar isso numa lista, a gente vai guardar isso em algum lugar, então a gente cria aqui a nossa lista de volumes vazia. E aí, para cada volume, a gente vai adicionar ele na nossa lista de volumes. Volumes.append, volume. Aí no final, depois que ela terminar, a nossa função terminar o loop, a gente retorna para ela. A gente retorna a nossa lista de volumes, beleza? A gente vem aqui, escreve, calcula. Se você apertar Tab, ele vai dizer o número de funções que tem o autocomplete aqui, né? O número de variáveis ou funções, ou qualquer coisa que você definido no notebook. Então é só apertar Tab e ele vai completar para você. E aí eu passo aqui os parâmetros necessários. Temperaturas, pressões. Como N e R já estão definidos aqui no escopo global, e eu não chamei ele na função, a função ela vai procurar o escopo global, que são as variáveis definidas no próprio notebook. E aí se eu vier aqui, calcula volumes, ele vai te dar uma lista gigantesca. Eu vou guardar isso em algum lugar, vou chamar aqui esse resultado de volumes, e aí eu vou plotar isso. E a gente vai ter o nosso gráfico da variação de volume com os nossos pares ordenados de temperatura e pressão. Beleza? Então é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje, galera. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil e vejo vocês na próxima semana. Beleza? Então, até lá. Tchau, tchau.